O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Matéria 2. Bibliologia. Bem-vindos à aula de número 7. Nesta aula estaremos fechando o primeiro ciclo de Bibliologia, denominado Módulo de Introdução Bíblica. A transmissão da Bíblia. Introdução. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Tiago 1, 21. Nesta sessão estaremos respondendo à pergunta: como a Bíblia veio até nós? Para fazer isso, vamos projetar um fluxograma de 6 fases. Os manuscritos originais, as versões antigas, citações dos pais da Igreja, entre o 96 e o 600 depois de Cristo, manuscritos posteriores, ano 250, e anos entre 350 e 1450 depois de Cristo. Cópias impressas dos textos originais, 1477 a 1949 depois de Cristo. Versões modernas, 1380 a 1980 depois de Cristo. 1. Manuscritos originais. Atualmente, não se sabe a existência de nenhum dos manuscritos originais. Porém contamos com uma abundante biblioteca de cópias, versões, citações e comentários, o que garante a preservação de seu conteúdo. 2. Versões antigas. São consideradas versões antigas aquelas anteriores à invenção da imprensa, 1450 depois de Cristo. Podemos incluí-las em 2 grupos: aquelas que contêm apenas o Antigo Testamento e as que contêm os 2 testamentos. Aquelas que contêm apenas o Antigo Testamento. Pentateuco Samaritano, 450 a.C. Os Targums ou versões aramaicas, tempo de Esdras, 450 a.C. em diante. As versões gregas, Septuaginta e versão de Aquilas. A versão de Simachus, 200 depois de Cristo. E a Exápula de Orígenes, 250 depois de Cristo. No grupo de aquelas que contêm o Antigo e o Novo Testamento, temos as versões siríacas, 150 depois de Cristo, em Síria, na que destaca a Pesita, que é a chamada rainha das versões. As versões latinas Itala, 150 depois de Cristo, do norte da África, e a Vulgata, 383 a 405 depois de Cristo, do Mediterrâneo ocidental. As versões coptas, 250 depois de Cristo, em Egito. Versão etíope, século IV, em Abissínia. Versão gótica, 350 depois de Cristo, usada pelos godos. Versão armênia, 400 depois de Cristo, dos crentes armênios. Existem também versões de menor relevância, como a árabe, a persa e a eslava. 3. Os pais da Igreja. Esses homens são um grupo de escritores cujos ensinamentos tiveram grande relevância no pensamento cristão e na teologia, por sua interpretação bíblica, a incorporação de tradições e liturgias. Frequentemente, os pais da Igreja tiveram que responder a questões e dificuldades emergentes, levantadas pela moralidade e teologia, em meio a um ambiente convulsionado por perseguições externas e conflitos internos produzidos por heresias e cismas. Por este motivo, eles são considerados como seguidores imediatos da obra dos apóstolos. O título de pais para este grupo surgiu a partir do século IV, como se pode ver nas palavras de Basílio de Cesareia. O que ensinamos não é o resultado de nossas reflexões pessoais, mas o que aprendemos dos pais. Os pais apostólicos. Esse é o nome dado aos primeiros pais da Igreja, que tiveram uma proximidade imediata com os apóstolos. Portanto, cronologicamente situam-se no século I
e na primeira metade do século II. Os seus escritos são respostas específicas às comunidades eclesiais, na sua maioria morais, e não doutrinais, em forma de cartas, documentos ou recomendações, pelo que o seu estilo é simples e direto. Entre esses escritores, contamos Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Papas de Hierápolis, Policarpo de Esmirna, e os autores, até então desconhecidos, da Didaque, a Carta de Ogneto, e o Pastor de Hermas. Os pais apologistas. Eles são os pais da Igreja que surgiram no final do século II. Nesta fase, os cristãos tinham apenas como referência as Escrituras e a tradição apostólica, e por isso lutaram para enfrentar os perigos que ameaçavam a própria existência da Igreja nascente. Os pais apologistas estavam encarregados de defender o cristianismo numa época em que, além das perseguições das autoridades civis, também havia as novas abordagens teológicas que emergiam dos gentios, e também dos membros da própria Igreja. Essas primeiras gerações de escritores cristãos ainda viviam em perseguição, e são conhecidas como apologistas pela defesa que fizeram do cristianismo contra os pagãos ou gentios e outras doutrinas da época. Entre eles estão Justino Mártir, Irineu de Lyon, Hipólito de Roma, Novaciano, Tertuliano, formando a escola de Alexandria, Orígenes, conhecido como o pai da teologia, Panteno, Cipriano de Cartago e Clemente de Alexandria, e, da escola de Antioquia, Luciano de Antioquia. Em princípio, a denominação dos pais da Igreja era referida a 4 pais da Igreja Oriental. Mais tarde, foram adicionados outros 4 da Igreja Latino-Ocidental. Os 4 pais da Igreja grega são Atanásio de Alexandria, Basílio Grande, Gregório Nacianceno, João Crisóstomo. E os 4 pais da Igreja Latina são Ambrósio de Milão, Jerônimo de Estridon, Agostinho de Hipona, Gregório Grande. No entanto, uma série mais ampla de escritores cristãos, do século III ao VIII, também são conhecidos como pais da Igreja. 4. Os manuscritos. Sabe-se hoje a existência de cerca de 1.700 manuscritos do Antigo Testamento, embora o número cresça dia após dia devido às descobertas que se estão a fazer, como em 1947 em Qumran, onde se encontram os manuscritos do Mar Morto, entre outros o livro de Isaías, datado do século II a.C. Os manuscritos originais, não tendo nenhum deles, não se sabe sobre que material eles poderiam ser escritos. Na história, o ser humano usou tabuletas de argila, pedras, metais, chumbo, ouro, prata ou bronze, até mesmo em joias, marfim, madeira, ossos, linho, papiro, peles de animais ou cera. Os manuscritos do Novo Testamento são mais abundantes. Mais de 4.000 são conhecidos. E como no caso anterior, novas cópias estão continuamente sendo descobertas. Nós os dividimos em 4 classes: unciais, cursivos, fragmentos de papiro, lecionários. Os manuscritos unciais são escritos apenas com letras maiúsculas. São mais de 200 exemplares, sendo os 6 mais relevantes: Código do Vaticano, século IV; Codex Sinático, século IV; Codex Alejandro, século V; Código de Efraim, século V; Código de Beza, século VI; Washington Codex, século IV a V. Os manuscritos cursivos, com cerca de 1.500 exemplares, datados entre os séculos IX e XVI, são chamados de cursivos devido à conexão entre as letras. Os fragmentos de papiro são escritos em grego. São folhas soltas. A primeira a ser encontrada foi no ano de 1752 nas ruínas de Herculano, Itália, embora a maioria tenha sido descoberta no Egito, onde foram preservados graças às características climáticas da zona. O professor Milligan os agrupa em 3 conjuntos: o literário, escritos de autores clássicos; bíblico e teológico, trechos do Novo e Antigo Testamento; epístolas, sermões e hinos. O não literário, fornecem-nos dados históricos, costumes e pensamentos da época que correspondem aos seus escritos. Os lecionários
São livros que continham lições para reuniões públicas. Existem mais de 1.600 milhões desses fragmentos lecionários. 5. Cópias impressas. Começam a Gutenberg com o primeiro livro impresso, conhecido como Bíblia Latina de 42 linhas, ou Bíblia de Mazarim. Essas cópias impressas começaram no século XV. É uma edição da Vulgata, impressa por Johannes Gutenberg em Mainz, Alemanha. Esta Bíblia é considerada o primeiro livro impresso em grande escala usando o sistema de tipos móveis na Europa. O formato é possivelmente uma imitação do manuscrito de Mainz, também chamado de Bíblia Gigante de Mainz, cujas 1.300 páginas foram escritas à mão. O nome Bíblia de 42 linhas refere-se ao número de linhas impressas em cada página e é usado para diferenciá-la da edição posterior de 36 linhas. Esta edição começou a ser preparada a partir de 1450 e os primeiros exemplares foram disponibilizados por volta de 1454 a 1455. Foi produzida em tipografia e tipo móvel. Uma cópia completa tem 1.282 páginas e a maioria foi encadernada em pelo menos 2 volumes. 6. Versões modernas. São as versões que foram feitas em línguas modernas. A maioria delas surgiu após a reforma do século XVI, devido ao movimento protestante que popularizou o estudo das Sagradas Escrituras. Podemos dividi-los em 2 grandes grupos, as versões católicas romanas e as versões evangélicas. Devemos multiplicar essa distribuição pelo número de línguas em que foram escritos. Hoje, a Bíblia está disponível de forma íntegra em mais de 450 idiomas, tornando-se o livro, ou conjunto de livros, mais traduzido da história. Calcula-se que foi impressa entre 2.500 milhões e 6.000 milhões de vezes. Aqui terminamos o ciclo que corresponde ao módulo de Introdução Bíblica. Aguardo por você no próximo ciclo. Lembre-se, Deus tem um grande plano com a sua vida. Deus o abençoe.